Do lado esquerdo da página, lá embaixo, diz 144.000. Vamos concluir nosso seminário nesta semana, lendo os dois textos mais incríveis que Deus colocou na Bíblia. Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Apocalipse 7, como vocês bem sabem, fala sobre 4 anjos segurando os 4 ventos de destruição. Estamos vivendo nesse período bem agora. Então, há outro anjo com o selo do Deus vivo, que tem uma mensagem para os 4 anjos no verso 3. Sua mensagem é: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos selados e era 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. O que Deus está dizendo? Não haverá uma destruição dessa terra devido às atividades humanas somente. Tenho estabelecido meus anjos para proteger a terra, até que os meus servos sejam selados, e então deixarei as coisas acontecerem, e vocês verão destruição nesta terra. Portanto, o fato-chave de quando haverá um fim na história deste mundo não é o que está acontecendo em Roma, não é o que está acontecendo em Washington, não é a poluição da terra, o fato da terra estar em desequilíbrio e fora de controle, e haver mais calor, mais frio, mais tornados, o que quer que seja. O fato-chave de quando haverá um fim para a miséria deste mundo é quando Deus sela seu povo. Este é o ingrediente-chave, todo o resto depende disso. Ok, portanto, o selamento do povo de Deus, o que isso significa? Abre Apocalipse capítulo 14, vamos ver. E olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome de seu Pai. Você consegue ver o que é o selo de Deus, o nome do Pai, seu caráter escrito em sua mente? Ou você pensa na sua testa, sua consciência? E veja o resultado no verso 5. E na sua boca não se achou engano. E isso quer dizer hipocrisia, fraude e fingimento, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. O que essa palavra quer dizer? Irrepreensíveis. Eu listei mais 2 textos no seu esboço usando a mesma palavra, e eles se referem a Jesus Cristo. São irrepreensíveis diante do trono de Deus. Está bem aqui o que Deus prometeu. E eu tornarei toda uma geração de pecadores, e pelo poder miraculoso do Espírito Santo, as coisas de que temos falado durante esse período, vou transformá-las na maravilha do universo, uma geração inteira de pessoas que parou de se rebelar contra mim, de forma que nada que Satanás possa fazer com eles possa afetá-los novamente, pois eles dirão não a cada tentação. Isso é o que Deus está prometendo. Eles dirão não. E lembre-se, isso é apenas uma promessa, não é uma garantia. Deus não vai colocar uma camisa de força ao nosso redor. Isso não é o selo de Deus. Tudo o que Ele vai fazer é colocar o seu nome em nossa testa e dizer: confia em mim e eu prometo que Satanás não poderá vencê-lo. Esse é o selo de Deus. Quero que pensem como Satanás por apenas alguns minutos. Satanás é um indivíduo muito tenaz. Acredito que provavelmente o ponto mais baixo de toda a sua existência até aquele momento foi quando Jesus morreu na cruz e saiu da tumba no 3º dia. Pode imaginar? Quando Satanás disse: tudo acabou, estou perdido. Tudo que tentei fazer 30 anos e não pude fazê-lo pecar nenhuma vez. E agora ele ressuscitou dos mortos. Mas sendo Satanás muito tenaz, diz: acho que vou esperar um pouquinho mais de tempo e ver o que acontece. E dentro de uma geração, quando os apóstolos saem de cena, ele fez com que as pessoas seguissem o caminho dele novamente. Ele havia começado a insinuar seus enganos no cristianismo de novo. Outro século passou, outro século. Ele tinha agora toda a igreja cristã sob seu controle por 1000 anos. Ele estava se sentindo muito bem. Então apareceram alguns reformadores. Martim Lutero, João Calvino, John Wesley, e penso que Satanás estava de novo se sentindo um pouco inseguro. Esses homens vão mudar as coisas neste mundo, mas vou esperar.
esperar a geração deles passar, esperarei pelos seus descendentes. E como era de se esperar, ele consegue com que os seguidores deles voltem ao seu controle. Então aparece um movimento profético especial. E não somente um movimento especial, mas Deus está ajudando especialmente esse movimento, como não ajudou nenhum movimento por 1800 anos, como uma voz profética direta do céu. E eu diria, sim, estou ficando realmente preocupado agora, as coisas não parecem boas. Mas a história está do meu lado, vou aguardar um pouco. E dentro de uma geração ou duas, aquele movimento da profecia estava retornando ao seu controle. Acho que Satanás está se sentindo muito bem, porque ele tem toda a evidência ao seu lado. Que movimento que Deus tenha chamado à existência cumpriu o propósito pelo qual Deus o chamou à existência? Não há nenhum. Em algum momento houve uma falha. E Deus teve que começar outro movimento, Deus teve que começar outro movimento. E se eu fosse Satanás, estaria falando, toda a história está do meu lado. Vou derrotar este aqui também, esta igreja remanescente da profecia. Eles não vão me derrotar, não agora. Pode vir, Senhor, que venha o tempo de angústia. Porque tudo que Satanás tem que fazer para provar que Deus é um mentiroso é que as suas promessas não são confiáveis, é fazer com que um daqueles selados peque uma vez. Será que havia um grande risco no grande conflito quando Jesus Cristo desceu a esta terra? Quantos pecados? Um pecado, e Deus perde o grande conflito. E agora Deus multiplicou esse risco por 144 mil. E ele diz, eu prometo e eu sairei do santuário, portanto não haverá cartas marcadas. Prometo que todos esses pecadores não pecarão de novo, pelo resto da eternidade. Que risco Deus está assumindo ao dizer que aquele grupo de pessoas será feito de 144 mil Jós nesta terra. E eles serão fiéis, não importa o que aconteça. Quero lhes levar a mais uma declaração de Ellen White. Está na primeira página das declarações de Ellen White. A primeira página das declarações de Ellen White. Da metade para baixo da primeira página. O desejado de todas as nações, página 671, diz: a própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. A honra de Deus está em risco, a credibilidade de Deus, o governo de Deus está em risco, a vindicação de Deus está em risco. Será que ele pode aperfeiçoar seu povo? O maior milagre de todos os 6.000 anos da história humana será realizado nestas pessoas. Chega de Satanás. Eu acredito que Deus vai vencer o grande conflito, mas, pessoal, isso tem um preço. Este é o preço. Deus não pode, não vai, não deverá vencer o grande conflito enquanto seu povo não tiver o seu selo. Não vai acontecer. E a única maneira disso acabar é se seu povo for selável. Se ele tiver um caráter que pode ser selado, porque ele não pode vencer sem isso. Apocalipse 7,14 nunca acontecerá sem o selo de Deus sendo fixado na testa, na consciência, na mente, como uma promessa de que não haverá novamente rebelião contra Deus em pensamento, palavra ou ação. Portanto, Deus terá que esperar até que encontre esse povo selável. Ele tem esperado por um longo tempo na Igreja Adventista do Sétimo Dia, meus amigos. Ele quis voltar na geração do meu bisavô, em Minneapolis, em 1888. Ele era um delegado naquela reunião. Deus queria fazer isso na geração dos meus pais. Ele quer fazer isso na minha geração, pessoal, na sua geração. Tudo depende de qual geração vai permitir que Deus faça isso. É aí que Jesus voltará. Qual geração será aquela que Deus poderá dizer, eu confio neles, eles avançarão até a vitória agora. Podemos terminar o grande conflito, esse é o custo. Portanto, a única pergunta deixada para nós decidirmos é, seremos aquela geração? Não se isso vai acontecer, mas se Deus vai vencer.
Mas se nós seremos a geração através da qual Ele pode fazer sua obra final. Portanto, eu vou pedir que você faça algo ao ir embora desse congresso e ao voltar às suas atividades. Não voltem e continuem seus negócios como de costume, pessoal. Não façam isso. Iremos para as nossas sepulturas se fizermos isso. Todos nós. Vamos ter que levar realmente a sério a nossa vocação e a nossa missão como adventistas do sétimo dia. Somos a chave, acredite ou não, somos a chave para o tempo de volta de Jesus Cristo. Portanto, meus amigos, lutem com Deus. Ellen White diz, lutar com Deus. Quão pouco sabe o que isso significa. Lute com Deus a respeito daqueles campos de batalha em seu caráter, que não podem ser selados no tempo presente. Lutem com Deus, suplique-lhe um milagre, refazendo os caminhos do cérebro. Peça-lhe para fazer isso, para que o pecado se torne tão odiável para você como foi para Jesus Cristo. Foi-nos dito que é possível isso. Odiaremos o pecado exatamente como Jesus Cristo odiava o pecado. Isso é um milagre de Deus. Quando isso não for mais atraente, quando não formos mais atraídos a isso, porque Ele entrou e refez nosso processo de pensar. Portanto, peçamos a Deus o maior dos milagres que Deus jamais operou. Não por causa da nossa salvação, mas para a vindicação. Percebe tudo o que estou falando? É baseado na maturidade de caráter. Lembre-se daquele slide em particular. Maturidade de caráter. Martinho Lutero não podia vindicar a Deus. Ele tinha falhas demais em sua teologia. Não era uma teologia sem defeitos em muitos sentidos. Ele não poderia vindicar a Deus, mas eu espero vê-lo no céu. Sua submissão estava lá, mas seu conhecimento era incompleto em algumas áreas chaves. Portanto, esta última geração não é chamada para se salvarem, mas para vindicar a Deus. A salvação é o resultado disso, portanto, nosso foco precisa estar na vindicação de Deus, a maturidade de caráter, para trazer a segunda vinda de Cristo. Salvação, louvado seja Deus. Submissão, sim, trará salvação, mas a submissão sozinha não trará a segunda vinda de Cristo, até que a maturidade entre em cena. Portanto, sejamos, meus amigos, sejamos adventistas do sétimo dia e oremos para que aquele dia chegue logo, no qual Deus poderá dizer, eles estão prontos, aqui está a paciência dos santos. Não, aqui estará. Aqui estão aqueles que estão guardando de verdade meus mandamentos, não aqueles que querem, que deveriam ou que planejam guardar. Eles estão prontos para andar comigo de branco.